Tudo na vida da gente são escolhas, né? A gente pode observar que, se a gente analisar onde a gente está agora, a vida que a gente está vivendo hoje, é tudo fruto de escolhas que tivemos que nos trouxe até aqui, né? Ricos e ricas de Deus, eu resolvi gravar esse áudio hoje. E por incrível que pareça, esse tema sobre escolhas, ele veio meio que assim do nada. Porque, na verdade, eu já estava me programando para fazer um áudio, né, um vídeo para hoje. Mas confesso que hoje sempre estava acontecendo alguma coisa que eu não tinha tempo para sentar e realmente desenvolver um tema que eu ia desdobrando, né, com alguma pesquisa ou algum livro específico. Então eu não estava meio com tempo. E aí eu parei e pensei assim, será que é falta de tempo mesmo? Ou será que eu não estou colocando como prioridade gravar esse vídeo? E aí eu fiz o seguinte, alguma voz estava assim no meu ouvido dizendo, grava esse vídeo, grava, porque alguém que precisava estar ouvindo essa mensagem hoje, no momento em que ela está ouvindo, era para ela. Então o que eu fiz? Eu simplesmente, né, abri o áudio e comecei a gravar sem nenhum script, né? Aqui realmente é mais um vídeo não tanto técnico, mas seria mais uma conversa mesmo, né? Uma experiência de fazer um vídeo assim totalmente espontâneo, como se a gente tivesse sentado numa mesa agora e batendo um papo, né? Aprofundando um pouquinho mais. É claro que num vídeo, né, eu só fico sabendo se depois alguém coloca um comentário ou algum ponto de vista, né? Se tem uma coisa que eu adoro fazer, é quando eu vejo ou ouço vídeos aqui no YouTube, eu gosto muito de ler os comentários, né? Aquele vício que a gente tem de ler os comentários. Mas é justamente para quê? Porque assim, quando uma pessoa tem uma transformação na vida dela, né? Seja por um pensamento, um sentimento alinhado, seja por uma ação, algum estudo, né? Que a pessoa deu foco e ela conseguiu transformar a vida dela. Eu acho isso muito válido porque a minha vibração também aumenta quando eu vejo as pessoas conquistando as coisas. Eu realmente sinto que dá certo, né? Não é somente uma pessoa acreditando numa coisa ou acreditando num estudo, na física quântica, na lei da atração, nas leis universais, né, nos estudos do Caibalion, enfim, seja qual for a sua linha de raciocínio que você gosta de estudar, ou se você é assim como eu, que gosta de estudar um pouquinho de tudo, para pegar aquela técnica ou aquela vibração que mais faz sentido para mim naquele dia, para eu poder estar desenvolvendo. Então, esse vídeo aqui é justamente por conta disso, né? Eu gosto muito de ler os comentários e quando eu vejo a transformação na vida de alguém. Então, justamente por isso que eu resolvi fazer, abrir o áudio e realmente conversar. E como as nossas escolhas, né? Elas podem não, todas as nossas escolhas, todas as nossas ações, ou as inações também, né, que é a falta de ação, elas vão nos gerar algum resultado. Por exemplo, se eu tivesse escolhido não gravar esse vídeo agora, eu teria um resultado, né? Na verdade, ele seria um resultado zero, mas ele não deixa de ser um resultado. Como também eu escolher fazer esse vídeo hoje, eu posso, seja hoje, seja lá na frente, eu não sei quando você vai estar ouvindo esse áudio, mas eu posso estar, às vezes, tocando, né, um pouquinho no coração, ou dando uma ideia, uma luz, alguma coisa que faça sentido para você nesse momento, né? Seja para concordar ou até mesmo para discordar, porque pontos de vista, né? O nosso crescimento é através de pontos de vista diferentes, porque às vezes a gente, ouvindo o contraditório, a gente consegue observar de um outro ângulo alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, né? Ou de alguma ação ou de alguma atitude. Então é justamente sobre isso, sabe? E um dos pontos que eu gostaria de abordar sobre escolhas
é justamente para você, nesse caso, se você estiver passando por uma transição de carreira, por exemplo, ou algum projeto que você tem, que está lá no papel ou que está na sua mente ainda, mas que você tem medo de colocar para frente, né? Eu confesso assim, o medo faz parte, é um dos maiores, né, sentimentos da humanidade, é o medo. Né? Tanto que hoje o Brasil, ele é um dos países que tem o maior pico de ansiedade, e a ansiedade é uma emoção que se desenrola a partir do medo, né? Então a gente deixa de fazer as coisas por medo da crítica, o medo de que não dê certo, o medo do que vão pensar, né? Então o que acontece? É justamente sobre isso que eu queria falar. Se você tem algum projeto, eu vou dar um exemplo que aconteceu na minha vida, né? Porque eu acho que a gente, quando compartilha coisas verdadeiras que acontecem com a gente, é onde realmente a gente consegue criar uma conexão, né, com a outra pessoa. Porque às vezes a história não é igual, mas existem às vezes alguns pontos de semelhança. E o que acontece? Eu passei por uma transição de carreira, né? Por muitos anos eu fui de uma outra área, eu era da área do marketing promocional, né? Então eu trabalhei aí 20 anos nessa área. Nos últimos 10 anos, como CLT, eu trabalhei em uma empresa, né? E foi quando eu, no finalzinho que eu estava já no meu período nessa empresa, eu já estava buscando um outro tipo de função para eu fazer, né? Eu estava buscando algum outro sentido profissional para minha vida. E foi quando eu realmente decidi, né, me formar terapeuta para justamente trabalhar mais próximo com o desenvolvimento humano, né? Apesar que quando eu trabalhava na área do marketing promocional, sempre tive muito contato com pessoas, era direcionado à área, apesar de ser da área promocional, tinha muito sentido com a área comercial. Então, assim, era um trabalho em que realmente tinha muito relacionamento com pessoas e metas, e era um trabalho, assim, de certa forma burocrático. Acho que quem trabalha com metas consegue me entender um pouco, né, o que eu tô querendo dizer. E é justamente aí que entra o medo, né? O medo do novo, de começar uma profissão do zero, né? Apesar de ser uma área que eu gosto muito, que eu me identifiquei demais, mas você está começando ali do zero. É totalmente diferente quando você já trabalha muito tempo numa área, que você sabe de cor e salteado praticamente como que vai ser o seu dia, como que você vai resolver os seus problemas, né? Então é diferente mesmo. E é justamente sobre escolhas, porque quando eu saí da empresa, que eu já estava finalizando, né, a minha formação de terapeuta, eu poderia ter escolhido ter voltado, ter continuado no mercado de trabalho. Mas também tem o outro lado, que se eu tivesse escolhido, talvez hoje eu não estaria aqui fazendo esse vídeo, né? Porque hoje o vídeo ele faz parte do meu trabalho, porque é onde eu consigo agregar toda a minha base de estudos da terapia que eu trabalho, juntamente com todos os meus estudos de metafísica, neurociência e lei da atração, o qual eu já estudo há mais de 20 anos. Então, assim, um ponto importante também que eu queria compartilhar com vocês, que quando acontece algo triste, né, com vocês, podem ali pode estar sendo o estopim para um novo ciclo, para algo novo acontecer na sua vida, para você se mexer, para você se movimentar, para você sair do mesmo, né? Porque o que acontece, esses últimos 10 anos que eu trabalhei nessa empresa, eu já sabia, né, que eu ia ser demitida porque o departamento inteiro que eu trabalhava foi fechado. Então eu tinha um cargo de gestão, toda a minha equipe foi demitida, né? E foi um processo foi um processo muito triste ver cada um deles sendo demitido, né? E eu fiquei por último. E aí o que acontece? Como eu ainda tinha ficado na empresa, mesmo no meu cargo não existia mais ali, né? Porque aquele núcleo onde eu trabalhava já não existia mais, o projeto tinha acabado, né? Não poderia nem chamar de projeto porque durou 10 anos, mas já tinha finalizado e não tinha para onde eu ir, né? Então, o que acontece? Quando eu estava nesse período aí que estava ainda no processo para me desligar, na própria empresa me surgiu uma oportunidade,
Me lembro até hoje como foi. E essa oportunidade, eu estava lá na empresa, eu fui chamada por pessoas que eram de outro departamento, mas que eu conhecia. E aí foi prometido, né, um cargo diferente. Então ali eu vi uma luz que eu não ia ficar desempregada naquele momento, né? Apesar de estar muito triste pela minha equipe, mas eu enxerguei o seguinte: eu indo para um outro departamento, futuramente eu poderia até recontratar, né, quem quisesse voltar a trabalhar comigo. E só que para eu ir para esse outro cargo, ia ter uma reunião, né, junto com os clientes para a gente poder estar seguindo. E aí eu fui para casa e fiquei aguardando essa resposta que iria justamente sair no dia do meu aniversário, né? Então, assim, eu passei o dia do meu aniversário ansiosa, porque, né, eu queria saber a resposta e tudo mais. E aí passou o dia do meu aniversário, chegou o final da tarde e ninguém me ligou. Achei até que é normal, porque, né, a gente sabe como que é reuniões comerciais, às vezes demoram até mais tarde. Mas no outro dia ninguém me ligou, no outro dia ninguém me ligou, passou o final de semana, até que eu entrei em contato com o meu antigo gestor que participou dessa conversa, né? Apesar de ser indiretamente, mas ele estava ali comigo. E foi quando ele falou assim: nossa, ninguém te ligou para falar que não deu certo? E eu falei que não, que estava esperando a resposta. Aí ele falou assim: olha, não deu certo, né? Mas eram para eles terem te informado, alguma coisa assim. E aí o que aconteceu? Resumindo a história. Quando eu fui, né, nessa reunião que me fizeram essa promessa de um novo cargo, eu fui tratada praticamente como se eu fosse muito especial, e realmente foram essas as palavras que utilizaram comigo, né? Olha, como você é uma pessoa que trabalha muitos anos aqui com a gente, que sempre entregou muitos resultados, você é uma pessoa muito especial. Esse projeto que a gente tem, a gente precisa de uma pessoa como você, que é um projeto muito especial também. Então, ali, não vou negar para vocês que eu me senti segura, se essa é a palavra que eu posso usar. E depois, simplesmente não me ligarem para me dar uma satisfação, né, para falarem que não tinha dado certo, não tem problema nenhum. E não ter falado que não ia dar certo. Eu fiquei chateada com a falta de resposta. E aí aconteceu que demorou mais uns 15 dias, realmente foi feito o meu desligamento total na empresa. E aí, até então, eu estava super bem, eu estava muito bem, porque eu também já estava decidida que eu não ia continuar mais na área, né? Se não tivesse tido essa promessa de continuidade de um outro trabalho lá dentro da empresa, eu iria dar continuidade no meu projeto mesmo, né? Em ser terapeuta. E então, para mim, estava tudo bem. Só que aí o que acontece? Quando eu comecei a fazer os meus atendimentos como terapeuta, eu comecei a atender muitas pessoas de forma gratuita, até mesmo para eu ganhar experiência, né? Não é simplesmente você se formar e já sair cobrando. Então eu precisava também ter uma maturidade, uma experiência, e aí foi através dos meus atendimentos gratuitos. E eu fazia de forma online, eu ainda atendo de forma online, atendo presencial, mas de uma forma muito pequena, mas eu atendo mais online porque eu atendo pessoas de outro estado hoje, né? E aí o que acontece? Foi passando o tempo, foi passando, e aí eu tinha uma rotina no meu emprego CLT, que eu ficava na rua todos os dias e eu viajava de carro muito, né, para lugares distantes. Então eu saía de manhã e voltava já quase, né, quase não, já ao anoitecer eu estava voltando, então eu tinha uma vida muito agitada. E a partir do momento que eu fui trabalhando somente em casa, de uma forma totalmente diferente, eu mesma não fui percebendo que aquilo foi me causando uma certa tristeza, porque eu não me arrumava como eu deveria de me arrumar, né? Então era uma rotina totalmente diferente. E aí foi acontecendo que eu fui ficando triste, e aí até que chegou uma hora que eu vi que realmente eu estava muito diferente, que eu estava uma pessoa triste. E para quem é uma terapeuta, né, que consegue identificar a tristeza, que trabalha com a tristeza das pessoas, você estar num estado triste, a primeira coisa que a gente tem que fazer é curar nós mesmos, né? Foi quando então eu fiz novamente totalmente o reprocessamento comigo, que é a terapia que eu faço, né? Eu dei uma pausa nos meus atendimentos para eu me curar, e foi quando eu me identifiquei
que na verdade, a minha tristeza não era por ter sido desligada, foi a forma que eu fui desligada. Então, eu comecei a desenvolver, para vocês terem uma ideia, eu nunca tive dor física, graças a Deus, e eu comecei a ter uma dor muito forte no meu braço esquerdo nos últimos tempos, né? Quando isso foi acontecendo. Hoje eu já estou curada. E o lado esquerdo, quando a gente tem dores, assim, se não for assim uma pancada, alguma coisa que realmente tem um lado biológico da gente que tem um sentido, também pode ser uma dor emocional. E tudo que são as dores emocionais do lado esquerdo do corpo tem a ver com o lado feminino ou uma instituição que também é vista como lado feminino. Pode ser uma mulher ou pode ser uma instituição. E aí foi onde realmente eu falei assim, opa, o pulo do gato é esse. Eu estava muito magoada com a empresa, né, qual eu saí. E era por isso que eu estava desenvolvendo essas dores do lado esquerdo. Eu não tinha feito a cura, eu não tinha passado pelo luto. Porque por mais que você queira sair de um lugar, um desligamento de uma empresa é uma perda. E você precisa passar pelo luto. É muito importante. Você simplesmente falar, tô feliz e camuflar isso dentro de você, uma hora vai aparecer. E isso pode aparecer tanto no seu estado mental como no seu corpo, que é o que a gente chama de somatização. Quando a gente somatiza uma dor emocional no corpo. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com os métodos que eu trabalho, fazendo reprocessamento, tentando entender onde foi que a minha criança sentiu a primeira perda, né, o primeiro sentimento de abandono na infância e o porquê que isso veio de forma tão forte quando eu me desliguei da empresa. E aí eu entendi que era todo um conjunto, né, porque eu sempre trabalhei no CLT, era uma empresa que foi muito boa, que eu tinha um carinho muito grande, trabalhei por 10 anos, então era como se fosse um rompimento com os meus colegas de trabalho, um rompimento da minha equipe, um rompimento da minha profissão também, porque a partir do momento que eu escolhi não voltar para o mercado de trabalho, eu também estava vivendo um luto da minha profissão. E foi quando eu realmente precisei trabalhar muito mentalmente, precisei trabalhar muito espiritualmente para poder limpar tudo isso. E aí sim eu começar a ver a vida de uma outra forma. E aí sim eu estar preparada para ser uma terapeuta de corpo, alma e coração. Porque até então eu estava sendo só profissionalmente, mas eu ainda não tinha entrado de corpo e alma, né? E eu precisei viver todo esse luto para poder, né, realmente assumir a minha forma de ser, que é a que eu tinha escolhido. Então, se vocês pararem para pensar, tudo que eu falei até aqui, ele tá baseado no quê? Em escolhas, né? A partir do momento que eu escolhi não voltar pro mercado de trabalho, eu fiz uma escolha de assumir uma nova profissão, onde eu ia me sentir bem, onde eu ia me sentir muito mais realizada, né? A partir do momento que eu peguei o celular para fazer esse vídeo, foi uma escolha também, porque se eu não tivesse feito, não iria chegar até você. Então, tudo na vida da gente são escolhas. Então, quando você se deparar com o seu projeto, ou você quer fazer uma transição de carreira, ou você está num relacionamento que você não está se sentindo bem, tem algo na sua vida incomodando, entenda que você tem escolhas, mas essa escolha depende de você e é você que precisa dar esse primeiro passo. Seja no profissional, seja no campo amoroso, seja no campo social, seja com uma amizade, seja o que for, seja por você morar num lugar que você não gosta, tudo pode mudar através das suas escolhas, através das suas ações, através de pensamentos, sentimentos alinhados e você ter a certeza absoluta que você não está feliz dessa forma, nesse formato que você está vivendo em determinado ponto da sua vida. Você pode mudar. Eu espero de verdade, né, que esse áudio que foi, não vou chamar ele de improviso, porque para mim foi realmente como se eu tivesse sentada aí com você conversando, né, mas que tenha servido para você ter uma luz, se caso isso for, esse
áudio fez sentido para você em alguma coisa, que tenha te dado uma luz, uma orientação ou alguma coisa, ou aquela pontinha no coração, né, de dar um pontapé inicial em alguma coisa, tá? Se você ainda não conhece o canal, aqui tem bastante vídeo sobre lei da atração, sobre crenças limitantes, fala um pouco sobre base, né, do nosso inconsciente. Eu te convido, né, a seguir o canal se você gostou e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que também pode estar precisando, estar ouvindo essa mensagem, né? Eu não vou chamar mais de áudio, eu vou chamar de mensagem, que foi feito com muito carinho, né? Foi feito realmente de coração, de alma e coração mesmo, foi sem script. Eu não tô com nenhuma folha aqui, né? Não escrevi absolutamente nada, só abri e resolvi fazer, gravar para vocês. E também deixo, né, se você quiser saber um pouquinho mais como que funciona o poder das emoções na lei da atração, aqui na descrição eu vou deixar um link para baixar gratuitamente o meu e-book que eu fiz com muito carinho, tá? Falando sobre o poder das emoções na lei da atração. Vou deixar aqui embaixo. É só clicar e baixar gratuitamente. E lembre-se, né? Eu vejo Deus em você, ricos e ricas de Deus. Fiquem com Deus. Até a próxima e um beijo no coração.